Olá, queridos amigos do GPEC. Eu sou Michele, sou colaboradora dessa instituição no setor doutrinário e também no atendimento fraterno. Estamos aqui em mais uma tarde de domingo para o nosso estudo do Evangelho. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o alto, com os benfeitores espirituais que tão amorosamente coordenam os trabalhos desta casa, no plano maior. Amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, a nossa tarefa, para que ela possa tocar e frutificar nos corações de todos que estão agora ou no futuro nos escutando. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o tema de hoje do nosso Evangelho é a continuação do capítulo 5, porque, como vocês sabem, esse estudo é feito de forma sequenciada. Bem-aventurados os aflitos. O item 23, os tormentos voluntários. O item 23 inicia-se assim. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge. Porque a felicidade sem mescla, ou seja, sem mistura, a felicidade pura, não se encontra na terra. Entretanto, malgradas vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são prelibar, ou seja, uma antecipação dos gozos celestes, imperecíveis, em vez de procurar a paz no coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias, dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação, ou seja, disputa, para ele se resume em eclipsar, obscurecer, os que lhe estão próximos, toda alegria em excitar, nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, ou seja, ninharias, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, impossíveis de realizar. E não serão a felicidade, a calma, em meio às tempestades da vida. Fenelon, Lyon, 1860. Eu acho importante associar esse trecho com algumas questões do Livro dos Espíritos, que Kardec aborda justamente esses temas. A questão 920. O homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? Respondem os espíritos. Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o agente da sua própria infelicidade. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua grosseira existência. E ainda 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um traz a infelicidade de outro.
Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro. Voltando ao nosso texto dessa tarde, Fenelon começa assim: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Ou seja, estando no mundo de provas e expiações, não teríamos como desejar uma felicidade pura, uma felicidade sem mescla. Mas geralmente a nossa felicidade, ela costuma ser a diferença das nossas expectativas com a nossa realidade. A gente costuma medir a nossa felicidade, na verdade, pelo que não temos, pela nossa infelicidade, né? A gente deixa de valorizar as coisas do nosso dia a dia, as coisas que possuímos, as pequenas coisas. Deixamos de ser gratos, né? Entendendo que a vida por si só já é um motivo de felicidade, já é uma graça. A gente se apega muito às posses dos bens materiais, dos bens terrenos, do ter alguma coisa, ter alguém, ter algum lugar. E a gente esquece que enquanto a gente depositar nossa felicidade em outra pessoa, em ter alguma coisa, em alguém, a gente nunca vai conseguir alcançá-la, né? Padre Antônio Vieira diz em um texto dele que quem ama vidros achando que são diamantes, diamantes ama e não vidros, ou seja, não ama de verdade. Eu vou ler um pedacinho desse texto aqui que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está refletindo hoje à tarde. Os homens não amam aquilo que cuidam que amam. Por quê? Ou porque o que amam não é o que cuidam, ou porque amam o que verdadeiramente não há. Quem estima vidros, cuidando que são diamantes, diamantes estima e não vidros. Quem ama defeitos, cuidando que são perfeições, perfeições ama e não defeitos. Cuidais que amais diamantes de firmeza e amais vidros de fragilidade. Cuidais que amais perfeições angélicas e amais imperfeições humanas. Logo, os homens não amam o que cuidam que amam. Donde também se segue que amam o que verdadeiramente não há, porque amam as coisas não como são, senão como as imaginam. E o que se imagina e não é, não o há no mundo. Está no sermão de Padre Antônio Vieira. E Fenelon segue: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. Kardec aqui destaca como os principais tormentos a inveja e o ciúme. Pois, como eu já falei, quanto a gente estiver fixado no outro, tendo como nossa referência, a referência para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, o que o outro tem, o que o outro pode me fazer, eu nunca vou conseguir alcançar essa felicidade, né? O texto, ele cita a inveja e o ciúme, mas é uma questão que nós devemos nos fazer. Quais tormentos voluntários eu estou cultivando na minha vida, no meu dia a dia? Porque a lei é clara, se eu estou querendo colher algo que não plantei, isso não é colheita, isso é roubo, porque não me pertence. Kardec continua: não é a eles de certo que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Ou seja, as aflições geradas pela raiva, pela inveja, pela vingança, elas não são dignas de consolo. Eu não posso esperar ser consolada enquanto eu estou cavando covas para os outros, porque este tipo de tormento não será consolado. Eu só posso almejar o consolo quando eu estou passando por aflições que são decorrentes daquelas provas e expiações que vão contribuir para a minha evolução espiritual, muitas das quais eu pedi para passar, enquanto estava planejando o meu planejamento reencarnatório. Mas essas sim são dignas de consolo, mas essas outras eu não posso esperar um consolo enquanto eu estou planejando uma vingança contra alguém, por exemplo. É isso que
que o texto quer dizer aqui. E Fenelon continua, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui e que não procura parecer mais do que é. Fazendo a pergunta de uma outra forma, eu busco voluntariamente os tormentos que vivencio na minha vida? Tudo vai depender da forma como eu enxergo a minha vida, né? Que óculos, que lentes eu coloco de manhã quando eu acordo para enxergar o dia que eu vou enfrentar, que eu vou viver, né? Porque situações desagradáveis, pessoas desafiadoras, eu vou encontrar todos os dias. A diferença vai ser de como eu me posiciono em relação a isso, de que forma eu vou enfrentar esses desafios, essas vicissitudes da vida, né? Joana, ela traz um texto sobre essa questão das lentes que a gente enxerga o mundo, que é muito interessante. Ela diz, o sentimento e a emoção normalmente se transformam em lentes que coam os acontecimentos, dando-lhes cor e conotações próprias. De acordo com a estrutura e o momento psicológico, os fatos passam a ter significação que nem sempre correspondem à realidade. Quem se utiliza de óculos escuros, mesmo diante da claridade solar, passa a ver o dia com menor intensidade de luz, variando a cor das lentes com tonalidade correspondente, desfilarão diante dos olhos as cenas. Cairemos sem dúvida, mas cabe a nós não ficarmos no lugar que a gente caiu, né? Tentar levantar quantas vezes for possível, né? Nos reconciliando conosco mesmo, muitas vezes, porque muitas vezes o maior adversário nosso somos nós mesmos, né? E Jesus nos traz em Mateus 5:25, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Então, nesse nosso trajeto, a gente tem que se reconciliar com a gente mesmo, né? Acrescentaria ainda como um tormento, que é um dos tormentos principais da nossa atualidade, que é a ansiedade. Porque o ansioso, ele vive no futuro, ele vive naquela ruminação mental do que poderá acontecer, do que poderá dar errado, das coisas que ele pode não dar conta. Ele esquece muitas vezes até mesmo de respirar, ele vive naquela insônia, naquele estado, né, que Kardec traz no texto aqui, febricitante. E sem dúvida a ansiedade é um dos maiores males que acomete hoje em dia a nossa humanidade, né? A gente esquece, enquanto a gente está naquele estado, naquele turbilhão de pensamentos, que a gente tem um Pai maior, que a gente tem uma espiritualidade superior, que nos guia, que nos acolhe, que nos ampara. Basta para isso estarmos sintonizados, nos permitirmos essa sintonia, para sairmos desse estado, desse tormento, né? Ainda citando Mateus 6,34, ele diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E Fenelon conclui, e calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, ou seja, impossíveis de realizar. E não será a felicidade a calma em meio às tempestades da vida, né, como um bálsamo contra os nossos tormentos voluntários, contra as nossas tempestades, muitas vezes em copos d'água. Fenelon nos traz a calma, né, o cultivo da nossa paz interior, do nosso equilíbrio, da nossa confiança na espiritualidade maior. E Joana nos traz, né, um texto belíssimo chamado Calma para o Êxito. Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Aqui é uma pessoa tresvarada que lhe agride. Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Adiante é uma incompreensão urdindo males contra os teus esforços. É necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça, a expressar-se numa conduta que responde por uma atitude mental harmonizada. Quando não se age com incorreção, não há por que temer-se acontecimento infeliz. A irritação, alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por danos.
ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda, soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer, aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o teu próximo ou das circunstâncias aziaga. Possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. E com esse belíssimo texto de Joana, encerramos hoje de tarde o nosso estudo do Evangelho. Vamos concluir com a breve oração. Vamos fechar os olhos, quem assim o desejar, sintonizando com o Mestre Jesus, elevando os nossos pensamentos para o mais alto possível, vibrando por nosso grupo de estudos que se encontra aqui reunidos nessa tarde, vibrando por nossos amigos, nossos familiares, por todos os trabalhadores do GPEC, por nossa cidade, por nosso país, vibrando pelo planeta Terra, para que cada vez mais possamos ter calma e resignação para enfrentar as nossas vicissitudes. Que assim seja. Muito obrigada, muita paz.